Imagem ampla do plenário. Informações descritas na parte inferior da tela. 117ª Sessão Judiciária Ordinária de 12 de dezembro de 2022. Recording in progress. Boa tarde a todos. Envio de chamada, desembargador Gilberto Pinheiro. 117ª Sessão Judiciária Ordinária, Tribunal Regional Eleitoral, a ser realizada na modalidade híbrida, presencial e por videoconferência. Submeto à apreciação a ata da Sessão Judiciária Ordinária anterior. Havendo silêncio, declaro aprovada a referida ata. Vamos liberar o desembargador Carmo Antônio. Antes, quero parabenizá-lo, será o futuro corregedor do Tribunal Regional Eleitoral. Os parabéns, Carmo. Muito obrigado, presidente. Ainda em vídeo chamada, desembargador Gilberto Pinheiro. 0601-507, propaganda eleitoral irregular, derramamento de santinho, continuação de julgamento. Origem, Macapá, relator Carmo Antônio, recorrido José Augusto Reis Júnior, Púpio Júnior. No dia 25 de 10 de 2022, o Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, conheceu do recurso no mérito após o voto do juiz Carmo Antônio, relator Mário Júnior e Matias Neto, negando provimento, pediu vista O senhor está sem áudio, presidente. Imagem ampla do plenário. Paulo Madeira, você está com a palavra. Ok, presidente, é porque nós... Muito obrigado, boa tarde. É porque nós não estávamos ouvindo Vossa Excelência. Desembargador João Lages. Então, inicialmente, boa tarde, presidente, boa tarde, eminente desembargador Carmo Antônio. Seja muito bem-vindo de volta à nossa casa, que é o relator do presente processo. Boa tarde a todos os colegas, boa tarde, senhor procurador regional eleitoral, advogados, servidores que nos acompanham. Senhor presidente, no presente processo, eu pedi vista porque houve uma questão que eu precisava me convencer melhor, né, analisar. Eu, de fato, senhor presidente, confesso que analisei detalhadamente todo o processo e vi que, embora o registro de fotos conste apenas alguns santinhos na fotografia, mas houve muito mais do que isso, né? Conforme o Ministério Público sustentou, na verdade, desde o Ministério Público lá do primeiro grau, quando foram feitas as diligências, houve muitos vídeos relacionados com essa chamada Operação Derramamento de Santinho, ou algo assim, eu não lembro bem o nome. Então, foram muitos santinhos que foram derramados naquela data, naquele período todo. Alguns... eles conseguiram demonstrar que estavam em proximidade de algumas escolas e outros nas imediações. Mas a finalidade da legislação eleitoral, ao vetar esse tipo de propaganda, é exatamente manter o equilíbrio do pleito, garantir que seja minimamente equivalente, né, às condições de todos os demais candidatos, para que uns não tenham vantagem em relação a outros. A constatação de santinhos no entorno das escolas é inequívoca, não há como dizer que não houve, porque há registros fotográficos e através de vídeos. Eu compreendo perfeitamente a sustentação de Sua Excelência, o nosso relator, no sentido de que não houve uma prova inequívoca, né, por conta da vinculação com a própria escola e também de que os atores, os agentes públicos eram membros, por assim dizer, do próprio Ministério Público, porque eram servidores do Ministério Público os que fizeram a diligência. Eu concordo que foi uma falha e os membros, os servidores do Ministério Público deveriam, na verdade, ter procurado alguma delegacia de polícia ou uma outra instituição para fazer esse registro naquele momento, registro solene, formal das apreensões, enfim, isso daria mais robustez. Apesar disso, apesar de não ter havido isso, eu não tenho como deixar de considerar a presunção de boa-fé dos servidores públicos.
não é o fato de serem da carreira do Ministério Público servidores que eles estão, digamos assim, impedidos de produzir diligências. Não, tanto assim que a Justiça Eleitoral chancelou a presença deles nas comissões de diligência de investigações. Então, senhor presidente, por considerar que o material exposto nos vídeos e nas fotografias Ainda na tela, é desembargador um material João Lages. substancioso e que convence no sentido de que houve um derramamento de santinhos, portanto, causando o desequilíbrio da eleição, por conta dessa vantagem que o candidato em questão Púlpio teve, eu estou respeitosamente, né, com todas as vênias, divergindo de Sua Excelência o relator para julgar procedente o pedido do Ministério Público. É o meu voto, senhor presidente. Orlando Vasconcelos. Obrigado, senhor Orlando presidente. Vasconcelos. Imagem Obrigado, ampla do senhor presidente. plenário. Boa tarde a todos os pares, do Procurador Regional Eleitoral. Começo aqui a minha Envie de fala chamada, desembargador parabenizando Orlando o Vasconcelos. desembargador Carmo Antônio pela escolha que se aproxima e estará, com a graça de Deus, assumindo a corregedoria desta corte. Sobre o voto propriamente, tive o cuidado de relembrar e buscar nos autos e relembrar o voto de Sua Excelência, o relator. Excelência, tá? Acompanho o eminente relator por entender que também que existe uma fragilidade nas provas carreadas aos autos. Então, acompanho integralmente o Envie de relator, chamada, senhor presidente. desembargador Gilberto Pinheiro. Ariadne Alencar. Excelência, Acompanhe o relator. boa tarde. Envie de chamada, desembargador nosso Ariadne novo Alencar. corregedor. Eu acompanho o voto do eminente relator, desembargador Carmo Antônio. Do julgamento Envie do de Tribunal chamada, Regional desembargador Eleitoral do Gilberto Amapá, Pinheiro. por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, vencido o juiz Paulo Madeira, tudo nos termos dos votos proferidos. Qual é o número do acórdão? 7543. 71? 7543. Imagem ampla do plenário. 7543. Envie de chamada, desembargador Gilberto Recurso na Pinheiro. representação número 0601, 526, 91-2002, também propaganda irregular, derramamento de santinhos, continuação de julgamento, relator Carmo Antônio, recorrente Ministério Público, recorrido Davi Vieira Rabelo Bessa. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, na sessão no dia 27/10, conheceu do recurso no mérito após o voto dos juízes Carmo Antônio, relator, Mário Júnior e Matias Neto, negando o provimento, pediu vista Paulo Madeira, eminente. Senhor presidente, eminentes pares, senhor Visão Procurador ampla Regional do Eleitoral. plenário. Senhor presidente, para Foco no desembargador João não delongar Lages. muito, a situação aqui é exatamente igual à situação do processo que acabamos de julgar, né? E foi, inclusive, essa a razão pela qual eu pedi vista para trazer os dois processos em bloco. É exatamente essa situação de derramamento de santinhos que eu entendi, né, no meu voto, e continuo entendendo, né, que isso descaracteriza a finalidade da propaganda, né, e causa um desequilíbrio. E aqui, senhor presidente, eu faço questão de registrar que a minha votação, que eu vou permanecer em sentido contrário, mesmo sendo vencido, não significa qualquer desrespeito à nossa corte, não significa ofensa ao princípio da colegialidade, mas é porque eu considero que é muito importante que os debates em torno de temas que ainda não estão plenamente consolidados ou que envolvem muito matérias de fato também, como é o caso, que o debate fique permanente. E se o debate está permanente, né, a partir do momento que tem um voto divergente, isso pode possibilitar ao próprio Ministério Público Eleitoral fazer um recurso e sustentar uma tese, inclusive invocando algum voto em sentido contrário. Então, não é um desrespeito à colegialidade, eu respeito, não é? Mas é porque eu estou convencido que, no caso concreto, de fato,
houve um desequilíbrio na propaganda eleitoral com a utilização de um meio vedado. Então, senhor presidente, com essas palavras, pedindo mais uma vez, venha ao eminente relator, eu estou divergindo de Sua Excelência para julgar procedente a representação feita pelo Ministério Público. É o meu voto. Imagem ampla do plenário. Orlando Vasconcelos. Em chamada de vídeo, Da mesma forma, senhor desembargador presidente, eu Orlando vou acompanhar Vasconcelos. Sua Excelência, o eminente relator. Ariadne Em chamada de Alencar. vídeo, desembargador Gilberto Pinheiro. Excelência, presidente. Em chamada eu de vídeo, também vou desembargadora acompanhar o Ariadne relator. Alencar. Sala do julgamento. Em Tribunal chamada de Regional vídeo, desembargador Gilberto Pinheiro. Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, vencido o juiz Paulo Madeira, que lhe dava provimento. Tudo nos termos dos votos proferidos. Acordo publicado em sessão 75, 7544. Imagem ampla do plenário. Em chamada de vídeo, 44. desembargador Gilberto Pinheiro. Carlos Antônio, você tem mais algum processo? Não, Excelência, eu agradeço muito a Imagem ampla oportunidade do plenário. e também as palavras dos colegas. E nos encontramos amanhã, Foco se no Deus quiser. Um desembargador abraço. Carmo Antônio. Pode entrar, Imagem então. ampla do plenário. Chamado desembargador Já está Lages, presente? presidente. Ok. Esperar o doutor João Lages. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, doutor Pablo. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor João. Boa tarde, desembargador. Boa tarde, João. Prestação de contas número 0. Em chamada de vídeo, desembargador Gilberto Pinheiro. Prestação de contas número 0600-112, Origem Macapá, relator Orlando Vasconcelos. Interessado, Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Interessados, Marcivânia do Socorro da Rocha Flecha e Kelson Luiz de Almeida Cardoso. Eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Novamente, Em chamada boa de tarde a vídeo, todos. desembargador Doutor Orlando Procurador Regional Vasconcelos. Eleitoral, ilustres pares, trata-se de prestação de contas anual do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil, PCdoB do Amapá, referente ao exercício de 2021. Após o regular trâmite processual, foram encaminhados os autos à unidade técnica para parecer conclusivo, qual sugeriu a desaprovação das contas em razão de 5 irregularidades. Primeira, a ausência de parecer da Comissão Executiva de Partido sobre as contas. A segunda, a ausência de certidão de regularidade do CFC, do profissional de contabilidade habilitado. A terceira, a ausência de comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal. A quarta, a ausência de comprovantes de receitas e gastos. E a quinta, a ausência de registro de contas bancárias aberta pelo partido na prestação de conta. O partido, muito embora intimado para apresentar as razões finais, quedou-se inerte, e a Procuradoria Regional Eleitoral, por ocasião de sua manifestação, opinou pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em chamada de Procurador vídeo, Regional Gilberto Eleitoral. Pinheiro. Excelentíssimo presidente, excelentíssimo No plenário, relatoras, foco no procuradores, relator do Ministério Eleitoral Público. reitera sua manifestação. Imagem ampla do plenário. Eminente relator. Em vídeo chamada, Obrigado, desembargador presidente. Gilberto Pinheiro. Ilustres pares, doutor Em vídeo Procurador chamada, Regional Eleitoral, eu desembargador já Orlando enviei Vasconcelos. um voto escrito a Vossas Excelências, mas passarei a esmiuçar as 5 irregularidades rapidamente, objetivamente. Sobre a irregularidade relativa à ausência de parecer da Comissão Executiva, o entendimento desta Corte é no sentido da regularidade das contas, ensejando apenas a anotação de ressalva, e trago aqui o precedente dessa Corte no Acórdão 7034 de 2021, de relatoria de Sua Excelência, o desembargador João Guilherme Lages, com data de julgamento de 30 de junho de 2021.
No que se refere às irregularidades referentes à ausência dos registros das contas bancárias abertas e dos extratos bancários dessas contas pelo partido, em razão da unidade técnica tê-la superado, mediante o acesso do módulo, abre aspas, extrato bancário, fecha aspas, do SPCA, e conferindo sem qualquer óbice a inexistência de movimentação financeira em todas as contas abertas, em nome do partido, reputo-as como falhas formais, que não são capazes de comprometer o exame das contas. Da mesma forma, a não apresentação da certidão de regularidade do CFC do profissional de contabilidade habilitado constitui falha formal. Não obstante, no que tange às irregularidades consistentes na ausência de registro de receitas e despesas, a prestação de contas e não o envio da escrituração contábil digital à Receita Federal, entendo que a qualidade das contas, autorizando, portanto, sua reprovação, haja vista que se trata de documentos e informações essenciais à análise integral das contas, cujas ausências impedem a correta fiscalização da origem dos recursos recebidos e a destinação destes. A respeito dessas irregularidades, eu trago os seguintes posicionamentos dessa Corte, e aí eu faço colação do acordo 5770 de 2018, de relatoria do então juiz eleitoral Hilton Sávio Gonçalo Pires, julgado em 30 de julho de 2018, e o acórdão 7013 de 2021, de relatoria de Sua Excelência Desembargador Adão Joel Gomes de Carvalho, julgado em 25 de junho de 2021. Portanto, com essas considerações, com esses precedentes, senhor presidente, eminentes pares, eu voto pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil, PCdoB Amapá, relativa ao exercício financeiro de 2021, que faz com fulcro no artigo 45, inciso 3 da resolução do TSE 23.604/2019. Este é o voto, senhor presidente. Alguma objeção? Em vídeo chamada, desembargador Então, Gilberto Pinheiro. Não está aprovando, né? Em vídeo chamada, Exatamente, desembargador desaprovando, Orlando senhor presidente. Vasconcelos. Tribunal Regional Eleitoral da Em Amapá, vídeo por chamada, desembargador unanimidade, não Gilberto aprovou Pinheiro. a prestação de contas do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, referente ao exercício financeiro de 2021, tudo nos termos do voto proferido pelo relator. Prestação de contas número 0601-225, relator Virgem Macapá, relator Mário Júnior, interessada Silvia Nobre Lopes. Eminente relator com a palavra. Assim, o anterior no anterior não tem publicação, né? Me lembro. Não, né? Não. Esse aqui é 2021, não. Agora, eminente relator com a palavra. Presidente, Em vídeo aqui chamada, é uma desembargador prestação Mário de Júnior. contas final de campanha de Silvia Nobre Lopes, que concorreu e foi eleita ao cargo de deputada federal pelo Partido Liberal, o PL, nas eleições de 2022. Publicado o edital, presidente, o Ministério Público Eleitoral formulou impugnação à prestação de contas. O Ministério Público Eleitoral, então, afirmou, abre aspas, né, que ajuizou uma representação especial nos autos tais de relatoria do juiz auxiliar Normando de Souza, em face de Silvia Nobre Lopes, em decorrência de gastos ilícitos de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, realizados durante a sua campanha eleitoral nas eleições de 2022, fecha aspas. E aí ele vem sustentando as suas alegações, no sentido de que a candidata eleita teria utilizado parte do valor para, inclusive, realização de um procedimento estético, né, uma harmonização facial, desvirtuando as normas de regência. Ele, então, pediu a produção de prova emprestada dos autos da representação, a intimação dela para se manifestar quanto aos termos da impugnação e o julgamento das contas como desaprovadas. Essa é a posição do Ministério Público Eleitoral. Em análise preliminar, o órgão técnico da Justiça Eleitoral apontou algumas irregularidades e sugeriu diligências. O processo foi regularmente instruído,
houve o deferimento das questões solicitadas pelo Ministério Público, no sentido de se trazer a representação, as provas que já foram produzidas na representação, e a intimada, a candidata se manifestou, prestou contas, e o que importa relatar, presidente, é que, ao final, o órgão técnico, em parecer conclusivo, sugeriu, opinou pela aprovação das contas, entendendo que todas as irregularidades foram devidamente sanadas. Novamente, os autos voltaram ao Ministério Público Eleitoral, que então pugnou pela desaprovação das contas e pela restituição ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 31.950,70, referente àqueles que não foram comprovados ministerial foram utilizados de forma ilícita. É o relatório, presidente. Em vídeo chamada, desembargador Gilberto Pinheiro. Obrigado, excelentíssimo No plenário, presidente, foco no relator do relator, Ministério julgadores, senhoras e senhores. O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação à presente prestação de contas sob o fundamento de utilização irregular de valores destinados à candidata eleita pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Antes de me debruçar especificamente sobre esse ponto, eu vou fazer um adendo, vou começar pelo fim e fazer um adendo que, ao final, o pedido de desaprovação foi ampliado para que houvesse a restituição de R$ 12.500 a mais, porque a unidade técnica, em determinado momento, identificou que essas despesas não tinham sido devidamente comprovadas. E, ao ver do Ministério Público, a candidata eleita teve a oportunidade de produzir provas sobre esses gastos, não o fez, de forma que, em relação a eles, há de incidir a preclusão na esteira de reiterados precedentes do TSE e também uma ADI perante o Supremo Tribunal Federal, matéria que já foi debatida aqui nessa casa e eu não vou me alongar. Especificamente quanto ao ponto que foi trazido pela impugnação à prestação de contas. Primeira, um tema que deve a premissa a partir da qual o Ministério Público Eleitoral ingressou com a representação. O gasto feito, a afirmação de que esses valores foram empregados para procedimento estético, decorreu de um procedimento instaurado no âmbito do Ministério Público Eleitoral, no bojo do qual foram obtidos elementos que permitiram a formação do convencimento ministerial quanto à desvirtuação do uso desses recursos públicos advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E a afirmação quanto a essa utilização indevida decorre da própria normativa eleitoral, que não prevê gasto com procedimento estético, dentre aqueles nos quais pode ser empregada a verba eleitoral, os fundos públicos de natureza pública, obviamente, os fundos públicos, para execução das campanhas eleitorais. Isso está previsto na Resolução 23.607, enfim, todas as normas e parte do pressuposto básico que, se o dinheiro é repassado para a realização de campanha, é dentro desse escopo que ele deve ser empregado. Muito bem. Então, essa é a segunda impugnação quanto aos valores empregados na campanha, que o Ministério Público também entende incorretamente utilizados e que, somado com os 12.500, totaliza os 31 mil, um pouco mais de 31 mil reais, que o Ministério Público Eleitoral entende devem ser devolvidos pela candidata. Resta, assim, enfrentar o ponto final, que é aquele que permite a conclusão quanto à ilicitude do gasto. E aqui eu vou fazer um breve retrospecto quanto como esses fatos vieram ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral. E nada do que eu disser aqui está fora dos autos. Tudo foi introduzido a partir do deferimento judicial da produção da prova emprestada. Então, tal como indicado por Sua Excelência o relator, o Ministério Público Eleitoral instaurou um procedimento preparatório eleitoral, a partir do qual ingressou com uma representação eleitoral pela ofensa ao artigo 30A, ou pela incidência do artigo 30A da Lei 9.504, que é aquela dispositivo esse que trata dos gastos ilícitos,
dentre outras coisas, mas trata dos gastos ilícitos. Pois bem, chegou ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral que a candidata havia utilizado de parte desses valores com um procedimento estético. A pessoa que trouxe esses fatos ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral deu uma narrativa bastante coerente, fez uma narrativa bastante coerente, localizada no tempo e no espaço de forma ordenada, de forma lógica, e a partir dessa narrativa o Ministério Público foi em busca de outros elementos que subsidiassem ou confirmassem ou infirmassem aquilo que foi trazido. E o que se identificou ao final foi que, sim, existem elementos sólidos a identificar o uso irregular da verba pública. E que elementos são esses? O primeiro, como dito, é o depoimento da pessoa que veio ao Ministério Público Eleitoral trazer esses fatos. Esse depoimento acompanhou a representação especial ajuizada e ingressou nesse procedimento de prestação de contas, no bojo do qual foi submetido, portanto, ao contraditório, porque a prestadora de contas teve oportunidade de sobre ele se manifestar. Assim como os documentos que essa pessoa trouxe também ao Ministério Público Eleitoral, dentre os quais comprovantes de transferência da conta dela para a conta do prestador, do profissional de saúde que realizou esses procedimentos. E aqui a documentação foi obtida também, extratos das contas públicas foram obtidos. É insofismável, é inegável que os valores foram transferidos das contas públicas da prestadora de campanha para a sua então coordenadora e da conta da coordenadora para a conta do profissional de saúde. O depoimento da então coordenadora é coerente, claro, a indicar que isso foi uma solicitação, uma determinação da prestadora de campanha por ocasião da realização desse procedimento estético. Além desses extratos, tanto os extratos das contas públicas, que por óbvio sobre eles não recai sigilo, quanto os extratos de transferências eletrônicas feitas pela então coordenadora, que voluntariamente compareceu ao Ministério Público Eleitoral e voluntariamente cedeu esses documentos, foram trazidos aos autos da presente prestação de contas, assim como aos autos da representação eleitoral, e submetidos ao contraditório da parte que também não trouxe nenhum elemento sólido a infirmar os fatos que esses documentos comprovam. E, por fim, o Ministério Público Eleitoral fez a oitiva do prestador do profissional de saúde que, segundo a testemunha inicialmente que compareceu ao Ministério Público Eleitoral, teria realizado o procedimento estético. E o depoimento dele, que também consta da representação, também consta da presente prestação de contas, e, por óbvio e decorrentemente, foi submetido ao contraditório a partir de sua inserção e da possibilidade de vista concedida à parte, também há aqui um relato coerente com todos os outros depoimentos e com a documentação trazida aos autos, no sentido de que houve, sim, o serviço do procedimento estético. Esse procedimento estético foi feito na prestadora de contas e que o pagamento foi feito a partir da conta da então coordenadora. E esse pagamento ocorreu no dia em que ela foi atendida para a realização desse procedimento estético. Então, todos os elementos aqui, colhidos de forma autônoma pelo Ministério Público Eleitoral, quais sejam o depoimento inicial, o relato inicial da pessoa que veio ao Ministério Público Eleitoral, os extratos das contas públicas, os extratos de transferências eletrônicas da conta particular, a nota fiscal emitida pelo profissional de saúde, ou melhor, o recibo emitido pelo profissional de saúde em nome da prestadora de contas, no exato valor que tanto a prestadora de contas quanto, ou melhor, que tanto a testemunha ouvida no Ministério Público Eleitoral quanto o profissional de saúde haviam indicado como aquele que correspondia ao procedimento estético que se iniciou naquela data,
tudo isso foi trazido aos autos e permite a conclusão de que o dinheiro foi desvirtuado. E por que isso passou a ingressar na prestação de contas? Porque a candidata trouxe uma nota fiscal do serviço supostamente realizado pela prestadora de contas no valor de mais ou menos R$ 39 mil pela atividade de coordenação. Ocorre que, segundo os relatos dessa testemunha, e aqui esse relato é coerente e uníssono, ou melhor, ele é coerente com todos os outros elementos obtidos na investigação que redundou na representação e que veio aos presentes autos, no sentido de que a contratação da testemunha, ouvida pelo Ministério Público Eleitoral, era no valor total de R$ 50 mil, dos quais 20 mil teriam sido pagos no mesmo dia e na mesma ocasião em que outros 9 mil teriam sido repassados, ou que foram repassados, ao ver do Ministério Público Eleitoral, isso é inequívoco, foram repassados ao profissional de saúde. Então, de novo, repito, há extratos das contas públicas a indicar a transferência do valor que foi repassado pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha para a conta da candidata, e há repasses da conta da candidata para o profissional de saúde. E, como dito, a nota apresentada pela prestadora de contas, de cerca de R$ 39 mil, em realidade, mascara esses diversos outros gastos. 20 mil, de fato, era para a prestadora de para então coordenadora, isso ela reconheceu quando foi ouvida pelo Ministério Público Eleitoral. 9 mil foram transferidos indevidamente para pagamento de procedimento estético, e a diferença ainda foi empregada em pagamentos que não foram revelados pela prestação de contas. Essa sobra de campanha foi gasta com bandeiras contratadas por um familiar da candidata, e esse relato da prestadora de contas, melhor, da então coordenadora da atual prestadora de contas, não foi impugnado pela prestadora. Ou seja, todos esses elementos que vieram aos autos e que davam essa narrativa coerente de uma miríade de fatos não foi devidamente impugnado pela prestação de contas. Então, talvez eu não tenha sido claro o suficiente, vou tentar me corrigir, da nota fiscal de aproximadamente, deixa eu pegar aqui exatamente quanto foi, 39 mil, a nota fiscal apresentada em nome como se a coordenadora de campanha tivesse realizado esse serviço nesse valor de R$ 39 mil, não corresponde à verdade. E isso, na primeira oitiva da coordenadora, quando sequer a prestação de contas havia sido ajuizada aqui nesse tribunal, ela já informara ao Ministério Público. Existe uma nota de R$ 39 mil que foi emitida e que ela, na verdade, engloba todos esses gastos que não correspondem e que não se fazem ver na prestação de contas. Quais sejam os 20 mil para a coordenadora de campanha, que ela reconhece, os R$ 9 mil para o tratamento estético, e a diferença disso, que é aproximadamente R$ 10.454, gastos com outros valores, como bandeiras, pagamento de combustível, etc., que, como dito, não vieram ao processo de prestação de contas, justamente porque estão maquiados sob uma nota fiscal que não corresponde à verdade. O Ministério Público Eleitoral pleiteou, enfim, a instauração de procedimento para apurar esses fatos, porque, por óbvio, há um ilícito aqui, em tese, praticado, mas, sob a perspectiva eleitoral, civil eleitoral, o que restou ao Ministério Público foi o ajuizamento da representação pelo gasto indevido e desvirtuado da verba destinada ao financiamento de campanha e, no que se refere à prestação de contas, a afirmação de que o que veio aos autos da prestação de contas não corresponde com a verdade. E esse vício, que consiste na utilização de uma nota fiscal ilegítima,
de gastos ocultos e que não puderam se submeter à análise e ao crivo da unidade técnica e dessa Corte de Contas, tudo isso são fatos suficientes que determinam a rejeição, a desaprovação das contas e a devolução ao erário dos valores indicados pelo Ministério Público Eleitoral. Um parênteses final, a unidade técnica, ao se debruçar e indicar a possibilidade de aprovação, o fez sob uma perspectiva formal, dizendo que, aparentemente, os gastos, as notas fiscais, correspondiam ao que havia sido recebido, mas que, quanto ao conteúdo das manifestações do Ministério Público Eleitoral, ao trazer para o presente processo os fatos relativos à representação por gasto ilícito, não poderiam ser apreciados pela unidade técnica. E o que, de fato, faz todo sentido. Essa avaliação contábil não é da esfera da unidade técnica, mas há de recair sobre aqueles que, ao final, vão analisar as contas sob a perspectiva jurídica, o que ocorre no presente momento. Então, com essas manifestações e reiterando que todos os elementos trazidos pelo Ministério Público Eleitoral, elementos documentais, as provas testemunhais carreadas e que tiveram o deferimento do seu empréstimo do processo de origem autorizados pelo juízo, tudo isso está a demonstrar que as contas apresentadas não condizem com a realidade e os fatos acobertados por essa maquiagem contábil são graves o suficiente a ensejar a desaprovação das contas. É a manifestação. Em vídeo chamada, desembargador Gilberto Presidente, Pinheiro. se não tiver objeção, eu estou conhecendo a prestação de contas e da impugnação apresentada pelo Ministério Público. Não vejo nenhuma objeção, Vossa Excelência pode prosseguir. Tá. Quanto ao mérito, presidente, eu tenho um voto escrito sobre a matéria e já compartilhei com os demais julgadores. Eu chamo aqui a atenção, presidente, e já adianto, na minha visão, eu estou rejeitando, julgando improcedente a impugnação formulada pelo Ministério Público Eleitoral e, via de consequência, eu estou aprovando a prestação de contas. Eu chamo a atenção aqui, presidente, este me parece é o ponto central do processo trazido a julgamento e sobre o qual a Corte é chamada a se pronunciar. Uma vez mais, a Corte é chamada a examinar e a se manifestar sobre a extensão e os limites de conhecimento e cognoscibilidade da prestação de contas, né? Que todos nós sabemos que tem natureza jurisdicional, mas que tem um rito extremamente estreito, uma via estreita prevista na legislação eleitoral. E este é um caso, me parece paradigmático, porque ele permite à Corte enfrentar esse tema da maneira como a Corte entender melhor, mas que, presente os pressupostos fáticos e jurídicos, a Corte terá total de condições de enfrentar definitivamente esse tema e sinalizar o caminho que a jurisprudência do tribunal deve adotar nesse tipo de caso. Eu inicio, então, senhor presidente, o voto preliminarmente tratando um pouco disso, dos limites que se deve ter ou da via estreita que me parece ser a prestação de contas. E a minha visão sobre isso, eu já tive a oportunidade de externar em outros julgamentos, é de que o escopo, a finalidade de prestação de contas de campanha é identificar origem de receita e destinação das despesas das atividades eleitorais, mas mediante um exame formal, um exame procedimental dos documentos fiscais que são apresentados. Tanto isso é verdade que o rito prevê a auditoria contábil do órgão técnico da Justiça Eleitoral, que faz um exame formal da regularidade das contas. E quais são os meios utilizados na prestação de contas previstos na legislação? Análise documental, exame de registros, cruzamento de dados e informações, confirmação de dados por meio de circularizações, que o escopo é verificar a receita e a despesa declarada. Então, presidente, o entendimento, a premissa que eu fixo preliminarmente no voto é de que esses processos de prestação de contas não se
prestam à realização de investimentos que extrapolam os limites da sua competência, para as quais, de outro lado, há instrumentos próprios e específicos na legislação eleitoral, nos quais se pode desenvolver ampla dilação probatória com observância ao contraditório e à ampla defesa. Eu chamo a atenção, presidente, para o artigo 75 da resolução do TSE, 23.607/2019, que diz assim: o julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos antecedentes e ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras. Então, a própria legislação do TSE, já compreendendo a via estreita da prestação de contas, sinaliza de que eventuais ilícitos que sejam apurados na prestação não afasta a possibilidade de outros órgãos atuarem. E o parágrafo único, muito em sintonia com o que o juiz Paulo Madeira vem defendendo, sinaliza isso, de que a autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar ilícitos, remeterá as respectivas informações e documentos aos órgãos competentes para as apurações devidas. Então, e assim, eu venho, no meu entender, a prestação de contas ela tem uma via estreita, que não cabe, não admite a ampla dilação probatória, e isso me parece fica evidente pelo próprio rito, que estabelece prazos de 2, 3 dias, manifestação preliminar do órgão técnico, manifestação do prestador de contas, parecer final e julgamento das contas. No caso específico da impugnação trazida pelo Ministério Público Eleitoral, um fato importante é de que a prestadora de contas nega peremptoriamente que tenha realizado o procedimento estético. Então, portanto, há aqui, portanto, alegações que são contraditadas pela prestadora de contas. E o mais específico que me chama a atenção é de que exatamente esses mesmos fatos estão sendo tratados na representação especial protocolada pelo Ministério Público Eleitoral e que se encontra sobre a relatoria do juiz Normandes. Inclusive lá, presidente, com ampla instrução. Eu tive a oportunidade de checar o processo na data de hoje e percebi que há uma semana atrás, o relator daquele processo, da representação, que trata exatamente destes fatos, indeferiu o pedido do Ministério Público de afastamento do sigilo bancário e, como consequência, designou audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas. Então, isso, no meu modo de ver, confirma a tese de que a prestação de contas tem uma via estreita e não cabe nela dilação probatória. Tanto é verdade que a dilação probatória ampla e extensa está sendo feita na representação que está em processamento com audiência de instrução e julgamento e testemunhas arroladas. Então, eu venho enfrentando toda essa questão, cito diversas jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que verificar a eventual existência de ilícitos civis ou penais, a atividade extrapola os limites da cognição do processo de prestação de contas, e já nesse ano, nas eleições de 2022, há precedente dessa corte dizendo que o escopo é avaliar a regularidade formal e contábil das contas. Então, portanto, senhor presidente, sem adentrar ao mérito propriamente da veracidade ou não das informações que foram trazidas pelo Ministério Público Eleitoral, o que, no meu entender, configuraria, inclusive, usurpação da competência do processo da representação que está sob a relatoria e instrução do juiz Normandes, eu entendo que essa matéria, de fato, não tem que ser trazida na prestação de contas, que deve se limitar a uma regularidade formal e contábil dos documentos trazidos. E, assim sendo, feito isso, houve essa regularidade formal e documental da origem da receita e do destino das despesas, e em consonância, então, isso foi atestado pelo nosso órgão técnico, que sugeriu em parecer final a aprovação das contas. Então, senhor presidente, esse breve resumo, e acho que a Corte está suficientemente esclarecida sobre a matéria de fundo jurídica para que ela se possa
deliberar, eu estou acolhendo, rejeitando, né, a manifestação do Ministério Público Eleitoral para julgar improcedente a impugnação e acolhendo a manifestação do órgão técnico, eu estou julgando aprovada as contas de Silvia Nobre Lopes referente às eleições de 2022. É o voto, presidente. Envie de chamada, desembargador Gilberto Pinheiro. Envie de chamada, desembargador Matias Neto. Envie de chamada, desembargador Gilberto Pinheiro. No plenário, foco no desembargador Paulo Madeira. Essa matéria ela já foi debatida aqui em outros casos, e esse aqui tem uma particularidade. É que houve, no caso presente, um procedimento preliminar do Ministério Público, quando ingressou com essa impugnação, que foi exatamente para fazer uma aferição sobre a forma como estava sendo manuseada aquela verba que está prevista lá no artigo 17, né, da Resolução 23.607 de 2019, que é exatamente um fundo que é um dinheiro público, né, fundo de financiamento. E as investigações preliminares, Sua Excelência, o eminente Procurador Regional Eleitoral, demonstrou com muita sustentação aqui, com muita propriedade, que os dados são inequívocos, no sentido de que houve transferência tendo como origem a conta pública, essa conta utilizada para o fundo, para a chamada coordenadora de campanha, e da coordenadora para a profissional que fez o procedimento estético. Quando ouvida perante o Ministério Público, ela não negou isso. Então, houve um procedimento preliminar. Eu, muito embora compreenda e até concorde com Sua Excelência, o nosso eminente relator, que sempre traz votos muito bem fundamentados, no sentido de que as balizas do processo, ou do procedimento, melhor dizendo, que na verdade tem cunho administrativo, embora com essa caracterização judicial, do procedimento de verificação de contas, embora as balizas sejam estreitas, mas me parece que o julgador, ao contrário do exame que é feito lá no órgão técnico, que esse sim tem a obrigação de fazer análise formal, de contabilidade, etc., mas o órgão julgador, o órgão técnico, julgador, que vai julgar à luz da Constituição Federal, que somos nós, no caso concreto, me parece que é inafastável que a gente compreenda que prestação de contas tem albergue, é albergada constitucionalmente, dada a tamanha relevância que tem. Está lá no artigo 17, inciso 3º da Constituição Federal, quando trata dos partidos políticos, o que, de forma indireta, implica também a obrigação de candidatos, não é só partido político. Embora a Constituição Federal não diga expressamente, nem precisava. Mas a prestação de contas é tão relevante que os partidos políticos podem funcionar, seus agentes podem funcionar, o cidadão pode ser candidato, vírgula, desde que cumpra algumas obrigações, dentre elas aquela de prestar conta. Então, prestação de contas é algo muito importante e relevante. Não pode ser algo meramente formal. Eu entendo, não é, quando Sua Excelência sustenta isso, eu entendo que as balizas realmente são menores. Mas em casos, como foi o caso concreto, em que o Ministério Público fez uma investigação preliminar, a parte teve a oportunidade de negar o que estava sendo apurado lá, e não conseguiu negar isso, me parece que nós estamos diante de uma situação concreta em que é permitido fazer uma interpretação com base exatamente no artigo 17, parágrafo 8º da Resolução 23.609, que diz exatamente o seguinte, eu vou ler só esse ponto aqui, eu não gosto nem de ler artigos e nada durante julgamento, mas é porque eu considero importante destacar especificamente esse ponto, que é exatamente o parágrafo 8º do artigo 17, que eu acabei de citar, que diz o seguinte, o emprego ilícito de recursos do fundo, especial de financiamento, nos termos do parágrafo 6º e 7º deste artigo, inclusive, esse é o ponto, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, não é, sujeitará os responsáveis e beneficiários ou beneficiários às sanções do artigo 30A da Lei 9.504 de 97. Esse artigo 30A é exatamente o que trata dessa possibilidade
da reprovação das contas ou de aprovação com ressalvas, conforme o caso concreto. Então, se houver uma identificação de desvio de finalidade, me parece que o órgão julgador pode, nessa via da análise de prestação de contas, sim, fazer análise e reprovar as contas ou aprovar com ressalvas, conforme seja o caso. No caso concreto, eu ressalto, o Ministério Público fez um trabalho preliminar e constatou de forma inequívoca que saiu dinheiro originário da conta do Fundo Especial para a conta da coordenadora, que, por sua vez, na mesma data, fez a transferência para o local que fez o procedimento estético em Sua Excelência, a deputada eleita. Isso eu considero um escárnio com o dinheiro público, com as pessoas mais pobres que ficam acompanhando essas situações e que se deparam com algo desse tipo. Eu acho que o órgão julgador deve, sim, aferir, nesses casos, senhor presidente, porque se a gente for considerar que é meramente formal, a pessoa manda o dinheiro para a coordenadora, o Ministério Público faz uma investigação que a coordenadora não usou esse dinheiro para a campanha, e sim para pagar procedimento estético, mas ela declarou que o dinheiro foi usado para ela na condição de coordenadora e está tudo bem, mas se tem uma investigação preliminar, como foi o caso, e a gente não leva isso em conta, me parece que, então, perderia todo sentido se ter procedimento de apuração de contas nas cortes. Então, senhor presidente, com essas observações e respeitando, volto a dizer, imensamente, o voto muito bem fundamentado de Sua Excelência, o nosso relator, um juiz que, de forma inegável, sempre nos traz luzes sobre o direito constitucional e o direito eleitoral, um excelente magistrado que todos nós respeitamos muito, mas eu confesso que nesses casos em particular, e nesses, sobretudo, em razão da investigação preliminar do Ministério Público, me parece que se aplica o parágrafo 8º do artigo 17 da Resolução 23.607 de 2019, no sentido de que houve um desvio de finalidade e, portanto, a consequência é a aplicação do artigo 30A da Lei 9.504 de 97, no sentido de reprovar as contas, senhor presidente. Então, respeitando o eminente relator, pedindo vênia, esse é o meu voto. Orlando Vasconcelos. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, eu não estou conseguindo habilitar Tela meu preta, escrito vídeo aqui, juiz mas Orlando eu vou pedir Vasconcelos. vista desse processo, senhor presidente, porque eu preciso de dar uma análise mais profunda à matéria delicada, tá? Então, eu vou me ater a analisar com mais profundidade os autos, tá ok? Imagem ampla do plenário. Presidente. Então, eu vou colher se alguém quer. Envie de chamada, desembargador Gilberto Pinheiro. Vossa Excelência me permite, presidente? Não, a Ariadne está na sua frente ainda. Deixa ela se ela quer adiantar o voto. Desembargador Gilberto Gostaria Pinheiro. de fazer algumas considerações. Imagem ampla do plenário. Deixa ela, então ela está com a palavra. Envie de chamada, Ela está com Ariadne a palavra Alencar. ainda, deixa. Eu Envie vou de aguardar chamada, a desembargador Gilberto Pinheiro. vista do nosso colega, porque eu também Imagem ampla estou do com plenário. muitas dúvidas nesse caso, então eu vou aguardar o pedido de vista. Então, João Lage, quer adiantar o voto? Boa tarde, presidente. Eu gostaria, sim... No plenário, Peço a foco no desculpa que eu fui numa desembargador João confraternização Lages. que o som estava mais alto do que a gente podia falar, acabei ficando rouco esses dias. Mas, ilustres pares, senhor procurador, presidente, boa tarde a todos que nos assistem. Esse precedente, este julgamento, presidente, demanda de todos nós uma reflexão muito importante e muito profunda, porque, vejam, ao contrário de outros casos que eu tenho entendimento igual ao espousado pelo ilustre relator, de que uma prestação de contas ela deve se limitar a uma contabilidade, a uma análise contábil, eu concordo plenamente em número e grau com este raciocínio do doutor Mário, inclusive já acompanhei vários votos com ele nesse sentido, agora nessa nossa turma, uma especificidade aqui diferencia dos outros casos que nós já analisamos. Vejam, aqui nós não estamos, por exemplo, numa situação de análise de que se as notas fiscais apresentadas, elas especificam precisamente a quantidade de diesel, de gasolina,
que foi utilizada, especifica precisamente a quilometragem de um carro, por exemplo, utilizado em campanha. Aqui, o que nós estamos debatendo é que dinheiro do fundo eleitoral e de campanha, direito público, que foi destinado daqueles 5 bilhões que foram destinados para financiamento de campanha, parte dele foi desviado para Ainda tratamento com a palavra, estético. desembargador João Lages. E aí, aqui há uma diferença, porque uma contabilidade a respeito de a quantidade de combustível gasta, quantidade de quilometragem rodada é uma coisa, isso demanda dizer que foi empregado numa ação eleitoral. E aí, se houver um erro, se apura numa representação para apurar isso. Aqui não. Imaginem se a gente prevalece esse entendimento. 2 consequências. Primeiras, eu observo. Nunca mais nenhum partido teria essa dificuldade aqui no Amapá para arranjar os 30% da cota feminina para concorrer. Porque todas as mulheres que não têm condições de pagar um procedimento estético dessa monta, se filiariam no partido, pegariam o dinheiro público para fazer um procedimento estético e depois não estavam nem aí em prestação de contas. Afinal de contas, qual o interesse delas? Seria, tão somente, se a gente abrir esse precedente, essa vai ser a primeira consequência. Nós não teremos mais dificuldade, os partidos, doutor Alex, de ir atrás de mulheres para preencher o 30% da cota, porque aqui no Amapá, alguns partidos têm essa dificuldade. E ainda mais no interior. E o segundo ponto que a gente tem que refletir, logicamente, foi muito oportuna o pedido de vista do doutor Orlando e também as reflexões que a doutora Ariadne vai fazer, e é possível até que eu próprio, nas reflexões que vão vir ainda na continuação desse julgamento, eu próprio mude esse posicionamento, mas uma segunda consequência que nós teríamos aqui era o seguinte: quando nós julgamos uma prestação de contas, isso importa em devolução de um dinheiro público que não foi utilizado devidamente onde deveria ser. Aí você decide numa prestação de contas. É claro que por tabela, tem a questão da ineligibilidade, que está vinculada a uma prestação de contas desaprovadas por um órgão coletivo como somos nós aqui. Mas o objetivo maior se há alguma falha contábil, o dinheiro público que foi destinado para financiar a campanha tem que voltar para o cofre público. É diferente da representação. A representação, aonde surgiu esse material que o doutor Pablo trouxe para nós aqui, e esse processo está andando, ele vai objetivar negar ou cassar o diploma da deputada eleita. Então, são coisas distintas, né? São coisas muito distintas. Nesse caso específico, eu vou pedir absolutas venhas ao ilustre relator, porque aqui nós estamos debatendo isso. Dinheiro que é público, que deveria ser empregado numa campanha, foi empregado num procedimento estético que é algo privado. É algo privado. É diferente de tudo aquilo que nós já julgamos até aqui a respeito dessa checagem, né, da contabilidade que os partidos apresentam para análise de prestação de contas. E certamente, eu não quero assim, logicamente, antecipar, mas certamente o controle interno desta casa, quando ele opinou pela aprovação com ressalvas, ele o fez por entender que nós aqui, coletivamente, nós temos esse posicionamento já firmado, que a prestação de contas é uma análise contábil, mas com todas as venhas, pessoal. É uma análise contábil em algo que revita para o eleitoral, para o processo eleitoral. Não pode ser uma checagem, né, de crédito e débito, se o crédito que é público saiu no débito para o privado. Aqui há em tese, uma ilicitude que pode dar acolhimento a uma representação eleitoral, e se isso lá na frente ocorrer, a candidata é negado o diploma ou cassado o diploma, se ela já tiver sido diplomada, ou
ser condenado a devolver, logicamente, o dinheiro que não pode ir do público para o privado, não pode em absoluto. Então, com essas considerações, senhor presidente, pedindo as máximas venhas do doutor Mário, eu acompanho a divergência, acrescento ainda aos argumentos que o doutor Paulo utilizou, ainda pouco acrescento esses, e trago a essa reflexão esses pormenores, tá bom? Acompanho a divergência, presidente. Visão ampla Presidente, do se eu puder só uma rápida desembargador manifestação, Mário até para contribuir com o debate, e eu acho que o debate é muito salutar e muito enriquecedor, e eu acho que isso vai ficar muito claro com o pedido de vista do doutor Orlando, doutor Ariadne, mas eu ouvi atentamente as manifestações e mantenho o meu entendimento. Eu trago apenas a reflexão da Corte, algumas situações que eventualmente pode acontecer, e me parece que é um esclarecimento importante. O que há é a alegação do Ministério Público de que houve esse desvio. Então, não há nenhuma certidão, nenhum juízo de certificação que ateste que esse fato aconteceu. Então, este é um primeiro momento. No estágio atual em que estamos, o que há é a alegação do Ministério Público, que é parte. Neste caso, a partir de declarações que lhe foram prestadas unilateralmente, no âmbito do Ministério Público, sem que tenha havido nenhum contraditório, não são depoimentos que foram prestados em juízo, submetidos ao crivo judicial e sobre o qual a parte interessada pudesse eventualmente ter participado da prova. Então, o que há até o presente momento nem são depoimentos, não são testemunhas, mas pode ser considerado como declarações prestadas ao órgão ministerial que ajudam na formação do convencimento ministerial. Mas, na minha ótica, jamais quanto à certificação ou não da existência do fato. Porque esse fato, inclusive, será ou não certificado na ação que está sob a instrução do juiz Normandes, que, inclusive, está com pedido de quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, audiência de instrução designada. E eu fico a imaginar se, eventualmente, e apenas no plano hipotético, se a representação é julgada totalmente improcedente por inexistência do fato. E aí nós vamos dizer que na prestação de contas nós estamos rejeitando porque o fato existiu, numa via que é limitada. Enfim, é só para trazer à Corte a reflexão, até porque eu entendo que a forma é garantia de direito, portanto, a observância da forma, independentemente da consideração de mérito, é garantia sempre da existência do direito, mas essa é uma questão que a Corte irá tratar da melhor maneira, e é importante que trate, porque me parece que isso vai ser uma constante, ou tem sido uma constante, ou pode ser uma constante, e nada melhor do que o julgamento colegiado coletivo, com a consideração da ampla reflexão da Corte, para nos trazer luz. São essas considerações, presidente, apenas para reforçar o meu voto e trazer um pouco mais de complicação aí para o doutor Orlando e para a doutora Ariadne. O senhor está sem áudio. Após o julgamento, após o voto do relator negando o provimento. Envio de chamada, desembargador Gilberto Pinheiro. Aprovando a prestação de contas. Com ressalva, senhor relator, ou sem ressalva? Não, sem ressalva. Não houve ressalvas, nem pelo órgão técnico, nem pelo meu voto. Que foi acompanhado do juiz Matias Neto. Envio de chamada, desembargador Gilberto Pinheiro. Abriu a divergência Paulo Madeira. Os juízes Orlando Vasconcelos e Ariadne Alencar pediram vista, adiantou seu voto. O juiz João Lage acompanhando a divergência, tudo nos termos dos votos proferidos. Agradeço a presença de todos e ao Orlando Vasconcelos, e Deus o conforte nesta missa. Não é muito difícil que Vossa Excelência está passando por esse momento. Só Vossa Excelência sabe. Né? Declaro encerrado e até amanhã. Chamada, desembargador Gilberto Pinheiro encerra a sessão.